nossa... Estão vendo a tela, né, pessoal? Sim. Então, a gente vai complementar a sessão 1.2, que a gente deixou um pouquinho na aula passada, né? E a gente, que era a função afim, e aí a gente já vai entrar na sessão 1.3, que é função quadrática, tá? A primeira coisa para alguns avisos aí, né? Quem ainda não está no grupo do WhatsApp, peço para que anote o link, entre no grupo do WhatsApp, que é mais fácil a gente fazer nossa comunicação, né? A gente manda os links, manda o material, enquanto ainda tem algumas brechas aí no AVA. No AVA a gente vai estar colocando, mas quem ainda não está no grupo da disciplina, fica aqui o link para vocês acionarem lá o WhatsApp da disciplina, tá? Outra coisa, quem está com problema no AVA, né, que não está conseguindo acessar, eu peço que anote esse endereço aqui, gg.gg/20-2ava, cadastra ali, né, coloque o que está acontecendo, que aí eu vou passar para a Flávia, né, para que a gente não fique, vocês não fiquem sem acesso, para que isso resolva o mais rápido possível, tá? Além da Jéssica, tem mais alguém que está com problema no AVA? Não. Só você? A Lucilene está tá ouvindo, Lucilene? Tô ouvindo. Você tá acessando o AVA? Sim, é porque eles ainda estão arrumando meu quadro de horário, né? Cada hora que eu entro tá diferente lá. Mas você tá fazendo essa disciplina? Não, na realidade eu já fiz essa disciplina. Eu Ah, só tá. tô precisando de nota dela, na realidade. Acho que é por isso que eu tô aqui. Então, mas eu não consigo, eu vi que você respondeu a atividade, né? Mas eu Uhum. não consigo lançar ponto, né? O seu nome não tá lá, né? Não, não tá. É porque eu entro no link de metodologia e aí é a aula do senhor. Ah, entendi. Bom, então é só para você saber, eu não vou conseguir lançar nota da disciplina, né? Eu até falei com a Flávia hoje, né? E ela falou que você não estava matriculada nessa disciplina, tá? É sim, porque eu fiz ela no segundo semestre. Ah, tá bom. Então, Aí fique à vontade. como era para fazer metodologia, no Ah, primeiro, aí veio para cá, para métodos contativos, né? entendi. Que deve que eu Sim, tô precisando, entendi. Tá bom. tá bom? Vamos em frente. Vamos O lá. importante é esse. É um prazer ter você com a gente. Eu fiquei só preocupado que eu não achei seu nome para lançar os pontos, né? Ah, tá. Então Não, vamos, tudo vamos bem. em frente, tá? Então, pessoal, só relembrando um pouquinho da aula passada, né?
O que a gente tinha? A gente tinha 2 pontos. Esse exercício a gente fez na aula passada, né? A gente tinha 2 pontos de uma reta, né? Que é o -2 e 8, o 2 e o -4, onde o primeiro número aqui representa o x e o segundo é o y, né? E a gente precisaria encontrar qual que era a fórmula, a lei da formação dessa função, né? Então, a gente parte de uma função básica, que é o ax mais b, onde o a é o valor e o b, o a e o b são os valores que a gente quer achar, né? E a gente substitui esses pontos aqui e gera duas equações, né? Então, essa primeira aqui, a gente põe o valor do 8 é o y, o y é o 8, né? O x aqui é -2, na primeira que a gente substituiu. Na segunda equação, sempre nessa aqui, y é igual a x mais b, o y da segunda equação é -4, né? O x é o 2 e ficou com b. Então, a gente ficou com duas equações e duas incógnitas, né? A gente faz uma soma dessas duas equações, e aí o 8 com -4 dá 4, o b mais b vai dar 2b, e aqui a gente achou que o b é igual a 2, né? A gente substitui o b em uma dessas equações, a gente substituiu na primeira, nessa primeira aqui, o 8 é igual a menos 2 mais b, né? O b é 2, a gente colocou aqui o b como sendo 2, né? Resolvendo a equação, a gente chegou que o a vale -3. Então, a nossa função que forma a reta, que vai ter esses 2 pontos, menos 3x mais 2. O -3 é o A e o 2 é o B. Tá? Lembraram disso? Sim, professor, dá para lembrar da última aula. Legal, legal. Então tá bom. Então vamos em frente. Então, o que a gente tem aqui agora, né? A gente vai chegar na linha de entender o que é uma função crescente e uma função decrescente. Tá? Então, ó, o que a gente tem? Quando a reta está descendo, a gente tem uma função decrescente. Quando a reta está subindo, a gente tem uma função crescente. Tá? Tem gente com microfone aberto. Eu vou fechar aqui, tá? Então, é o que ele fala para a gente, né? O fx é crescente porque seus valores aumentam com o aumento dos valores de x. Então, tá aqui, ó. Fx é crescente. Por quê? Os valores de x vão crescendo, né? E a função vai crescendo também. Então, por isso que ela é crescente. A função é crescente. E a função gx, né, é decrescente, porque conforme o valor do x vai subindo, a função vai caindo. Os valores do gx vão caindo e vão sendo os valores do y. Tá? Então, essa é a definição de função crescente e função decrescente. Tá bom? Outra forma de identificar se a função, né? O que é? A gente tem os pontos de coordenadas
1 e 3 e 2 e 5. Então, a gente já aprendeu, né, que se a gente tiver 2 pontos, a gente consegue fazer uma reta, né? Então, aí ele pergunta, qual que é a lei da formação dessa função? Então, a gente pode usar aquela função básica, o ax mais b, né? Ou a gente pode fazer isso aqui, né? Ele sugere para a gente calcular o delta y e o delta x. O que que é? É a variação do x e a variação do y. Isso aí a gente vai ter um coeficiente a. Então a gente vai ter que o a é igual à variação do y menos a variação do x. O que que a gente tem? Se a gente olhar aqui, nessa primeira aqui, qual que é o x? 1, beleza. Nessa segunda aqui, qual que é o x? 2. 2. 2. Tá? Então, e o y na primeira é 3 e na segunda é 5. Então, a gente consegue saber quais são os valores de x e y. Então, aí o que que ele fala o delta? O delta é a variação, né? Então, vamos ver como ele faz. Então, o primeiro, vamos calcular a variação do y, né? Qual que é a variação do y? Ele pega o y2, que é o 5, né? E menos o y1. Variação é sempre assim, um menos o outro. Então, eu vou ter o 5 menos o 3, né? Que vai dar 2. Então, eu já fiz a variação do y. Aí eu tenho a variação do x. Qual que é a variação do x? A variação do 2 x menos é 1. 2 menos 1. Então, é o 2 menos o 1, né? Então, dá 1. Então, eu tenho a variação do y e a variação do x, tá? Então, o nosso A, baseado nessa fórmula que ele falou aqui, qual que é? É a variação do y sobre a variação do x. Então, eu cheguei aqui que o A é igual a 2, tá? Então, vamos ver o que que ele faz com o A igual a 2. Então, a gente substitui na nossa função básica, que era ax mais b, a gente já achou o valor de A. É o 2x mais b, tá? Aí, a gente sabe, já tem essa função aqui, a gente pega, quando o x é 1, o y é 3. Então, a gente já está com ele aqui. A gente substitui nessa fórmula o valor do 1, vai ficar 2 vezes 1 mais b igual a 3. Então, logo, a gente vai ter que o 2 mais b igual a 3, o b é igual a 1. Então, essa aqui é uma outra forma da gente achar o a e o b, tá? Então, a lei de formação dessa função, qual que é? 2x mais 1. O a é 2, tá? E o b é 1. A gente tem dos dois pontos, a gente pode fazer daquela forma que a gente apresentou no exercício anterior, mas também pode fazer com essa variação do y e o x e substitui só uma vez na função. E aí a gente já substitui com os valores, né? Então, é uma outra forma da gente fazer isso. Professor, Oi? a função raiz sempre vai ser fx 2a mais b, correto? Sim, o ax sempre vai ser, né? É isso que você falou, né? Fx, É igual a x mais b. a x mais b. Tá. É isso aí. Isso é uma situação, uma padronização que foi feita, né? Para você utilizar. Ela sempre vai ser o ax mais b, tá? Claro, se você quer chamar de outra letra, você pode. A letra é só para você dizer que é uma incógnita, mas a definição é sempre o A e o B, tá? Porque
você vai achar o valor dela, tá? Tudo bem, pessoal? Essa outra forma? Sim. Então, agora tem mais algumas definições para a gente, né? Então, falando do A, é a variação do x e a variação do y sobre a variação do x. Então, se o A for maior que zero, a função é crescente. Se o A for menor que zero, a função é decrescente. Então, por aqui, a gente consegue saber se a função é crescente ou decrescente, em cima do valor do A. Essa é uma definição para a gente guardar. Então, se o A for maior que zero, a gente vai ter a função crescente. Se o A for menor que zero, a gente vai ter uma função decrescente. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? A gente tem aqui o gráfico do x e o y, e a gente tem, né, nessa posição o fx maior que zero, e aqui o fx Deu menor até que fogo, zero. tá, amiga? Oi? Oi? Desculpa, professor. Não, tudo bem, tá tranquilo. Então a gente tem aqui a posição do fx maior que zero e o fx menor que zero. A gente tem uma posição aqui, né, que é onde o x é zero, onde ele encontra o eixo do x, tá? Então aqui a gente tem uma função crescente e tem uma posição que chama de x0, é onde o x encontra o eixo do x, o eixo do x, e o y é zero, por isso que ele chama x0. Do lado aqui da função decrescente, da mesma forma, você tem o valor do x0, que é onde ele encontra o eixo do x, e o valor do y é zero. Sempre que encontra o eixo do x, você tem o y igual a zero, tá? Isso é mais para a gente gravar, é um nome que ele chama de x0. Né? Então, ele dá um exemplo aqui para a gente, né? Você tem a função de x, onde 5x, que é o fx é igual a 5x menos 10, o que ele quer? Determine quando o a é igual a zero. O b, os valores de x para os quais fx é maior que zero. E os valores de x para que a função seja menor que zero. Tá? Então, o que ele está trazendo para a gente aqui? Lembre-se que zero da função, zero da função, é um valor x0, né? Tal que o f de x0 é igual a zero. Além disso, se a função é decrescente, o f de x o f de x maior que zero, para x x maior que x0 e f de x menor que zero, para x menor que x0. Então, a gente tem aqui a função preparada, tá? Então, agora vamos fazer os cálculos, né? Então, na parte dos cálculos, o que a gente tem? Para calcular o f de x igual a zero, a gente põe lá o f de x0 é igual a menos 10, né? E isso aqui vai ser igual a zero, porque para calcular o y igual a zero. Então, a gente vai ter 5x0 igual a 10, quando o x0 é igual a 10 sobre 5. Então, a gente vai ter 2
é o zero de fx. Então, o que vai acontecer? Quando o x for 2, né? Quando aqui o x for 2, a função vai ser zero, porque a gente vai colocar aqui 5 vezes 2 menos 10, a gente vai ter a função igual a zero, tá? Tudo bem, pessoal? A gente só fez esse cálculo aqui. Substituir a função por zero, né? Aqui a função igual a zero. Aí a gente fez o cálculo, chegou no valor do x sendo 2. Então, nessa função aqui, o valor do x sendo 2, a função aqui vai ser zero, tá? Nesse caso, professor, Oi, pode falar. nesse caso eu poderia até calcular de cabeça, né? Não, poderia calcular de cabeça, sim, poderia calcular de cabeça, tá? É uma forma. A partir do momento que você tenha a facilidade, você pode calcular de cabeça, tá? Agora, o que ele fala aqui? Como é uma função crescente, né? O a, por que a função é crescente? Lembrando daquilo que a gente fez anteriormente, quando o a for maior que zero, a função é crescente. O nosso a aqui é 5. Então, o 5 é maior que zero, logo, a nossa função é crescente. Então, o que vai ser aqui? O 5 é maior que zero, logo a função é crescente. E o fx é maior que zero para todos os valores quando o x for maior que o x0, né? Então, o que acontece aqui? Qual que é o valor do x0 para a nossa função ser zero aqui, né? Essa função aqui. É o 2. Então, todos os valores do x que forem maior que 2, a nossa função vai ser maior que zero. E todos os valores menores que 2, a nossa função vai ser negativa e vai ser, a função vai ser negativa, que é o y, né? Ela vai bater no eixo negativo aqui, tá? Então, a gente tem, nesse momento aqui, é onde, a partir desse ponto aqui, os valores maiores que esse ponto, a nossa função vai ser positiva. E os valores menores que esse ponto vai ser negativo, né? Não é difícil, né, pessoal? É só definição e a gente precisa ir guardando, né? E da mesma forma, né? Para os valores menores que zero, para todos os valores onde o x for menor que o x0. Então, ok. Todos os valores que tiverem aqui menor que x0, a nossa função será negativa. Então, é só justificando aqui a parte do desenho, tá? Então, desse ponto, aquilo que vocês precisam guardar é isso aqui, né? É o x0. O x0, o que é o valor do x quando a nossa função é zero, tá? Tudo bem, pessoal? Aqui a minha sugestão é vocês depois lerem um pouquinho os slides para gravar essas informações, que aqui são só definições, né? Então, é mais para ter isso em cima de conhecimento de definições, tá? Então, vamos partir. Pode falar, Jackson. As definições, elas... Bom, a gente vai ter que decorar todas as definições, elas aparecem em enunciados também. Ou a gente, conforme o tempo, a gente tende a decorar todas essas definições. Não, as definições, para que a gente vai chegar nesse ponto aqui? É aquilo que eu venho
venho falando para vocês desde o início da aula, né? Então, desde o início das aulas. A gente tem que saber, para que a gente vai usar essas retas aqui? Nós não vamos ficar usando em cima de valores 5, 10, nós vamos ficar usando em cima de valores gerenciais, alguma coisa que a gente for fazer, né? E aí, a gente vai ter um estudo em cima dessa função, pensando o seguinte, o que a gente tem em valor do X, o que vai trazer de benefícios para o nosso negócio, né? Então, onde que ele vai estar crescente? Então, a partir do momento onde ele zera a função, né? Então, a partir Você está daquele... falando sobre... Oi? Perdão, você está falando sobre ponto de equilíbrio. Eu consigo analisar, por exemplo, ponto de equilíbrio, uma questão de margem. ponto de equilíbrio pode ser uma ideia de estudar, tá? Ponto de equilíbrio Sim. pode ser. O custo de um produto, a partir de qual ponto esse produto começa a dar resultado aí para a empresa. Também seria algo aplicável, né? É isso aí, é isso mesmo. Então, quer dizer, Tá. você pode pensar alguma coisa em cima de lucro, né? Então, se você tem o X nessa posição, que aí você tem aqui os custos, né, da sua produção, da sua venda, né? Você tem os custos, então você tem os custos fixos que vão, a partir desse número, você ainda vai estar no zero aqui, né? A partir de quando você começar a vender ou começar a faturar em cima disso, aí também você vai, sua rentabilidade vai subir. É um ponto de avaliação que você está falando, é isso mesmo. Mas, com certeza, eu não vou exigir de vocês, né, essas definições. Faz parte do assunto, né, mas o que a gente precisa mesmo é saber que a partir de um determinado momento a minha função vai ser positiva e a partir de um determinado momento a minha função ser negativa. E esse ponto pode ser o ponto de equilíbrio, ou pode ser um ponto de vendas, pode ser... É isso que a gente vai ver lá na frente, tá? Tudo bem? Pode ficar tranquilo que a gente não vai ficar cobrando essas definições. É mais para que vocês conheçam, tá? Então, vamos partir agora para a função quadrática, né? Então, o que a gente viu agora? A gente viu, até agora, né, nessa sessão 1, a gente viu uma função linear, né? Que a nossa função é baseada no ax mais b, né? E agora nós vamos ver uma função quadrática. Então, o que é a função quadrática? Então, olha, lá a nossa função linear, né? O que ele era? Ele era o ax mais b. No nosso caso da função quadrática, a gente vai ter aqui o quê? O ax2 mais bx mais c, sendo que o a é diferente de zero. Porque se o a for diferente de zero, essa parte aqui fica zero e a gente volta para a nossa função linear, né? Então, a função quadrática ela é baseada em cima do x ao quadrado. Então, ele fala mais para a gente aqui. Os valores a, b e c são denominados coeficientes e a x2 é o termo dominante. Tá? Então, esse aqui é o termo dominante. Tá? Então, uma característica importante das funções quadráticas é seu gráfico, que apresenta uma curva plana denominada parábola. Então, a função linear, que a gente viu até agora, o que ela é? É uma linha, né? A função quadrática, ela é uma parábola,
Vocês lembram o que é parábola, né? Então, parábola é isso aqui, né? Ela começa e volta, né? Então, essa é a parábola. Ela tem um lado do vértice, né? Ela tem um eixo de simetria, porque o que é o eixo de simetria? Aqui ela cortando ao meio, ela é idêntica dos dois lados, né? Então, agora nós vamos começar a ver a parte da parábola. Então, a gente tem funções nos negócios que também trabalham em cima de parábola, tá? Aí ele traz um exemplo aqui para a gente, né? Esboce o gráfico da função, né? Aqui lá no livro, na página 36, aqui não é x2, eu vou pedir para vocês corrigirem, né? É x ao quadrado, tá? Então, isso aqui, ó, esse é o correto. Então, eu peço para vocês anotarem e corrigir lá no livro, não é x2, mas sim x ao quadrado, tá? Então, ele quer que a gente faça um gráfico a partir de x2 menos 4x mais 5. Né? E agora, né? Se fosse só fazer um gráfico em cima de menos 4x mais 5, a gente sabia, né? A gente fazia aquela tabelinha, a gente dava um valor para o x, aí calculava e chegava no valor do y, né? Como que funciona na função quadrática, né? Então, ó, não é nada diferente. O que a gente tem aqui? A gente tem a função, tem aqui o valor do x, a função aqui, x2 menos 4x mais 5, né? E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na função linear, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Por exemplo, eu vou dar um valor menos 1 para o x, né? Vou substituir nessa fórmula e eu vou achar o valor do y, que é 10. E aí eu fico com o meu par ordenado, menos 1 e 10. Né? Aí eu dou um valor, de novo, para o x igual a 0, substituo na minha função, aí eu cheguei no valor 5, aí eu cheguei no meu par ordenado 0 e 5. Né? Eu tenho o valor 1, da mesma forma, substituo, né? Cheguei no par 1 e 2. Tá? Então, aqui é aquela pergunta que vocês fizeram na semana passada. Quais são os números aqui, né? Então, a gente vai substituindo e vai vendo como que ele vai ficar melhor posicionado no nosso gráfico, né? Aqui, ele começou com menos 1. Você pode começar com qualquer valor. Qualquer ponto aqui da minha parábola, aqui a gente agora está começando a falar da parábola, né? Qualquer ponto aqui vai estar na parábola. Ela vai vir de um lugar, vai fazer uma curva e vai voltar, tá? Então, esse aqui a gente está relembrando o que a gente viu na semana passada, na aula na 1.2, né? E a partir daqui a gente chegou nos pontos. A partir de ter os pontos, o que a gente faz quando tem os pontos, né? A gente vai marcar no gráfico, né? Então, só que aqui a gente começa a perceber que os pontos que a gente está marcando aqui, ele não tem mais o sentido de uma reta, né? Ele já começa a mostrar aqui o quê? Um sentido de uma parábola, tá? Ó, todos os pontos que a gente achou no cálculo no slide anterior estão marcados aqui, e aqui já começa, né, no sentido aqui, a gente traçando, né, a gente já chega aqui na função de uma parábola, tá? Lembraram isso lá da nossa época do ensino fundamental? Ou não lembraram? O que mais que a gente tem aqui? Então, a gente observa que a figura, né, tem alguns elementos importantes, né? O ponto 2, 1, esse ponto aqui, é o vértice, né? Ó.
esse ponto aqui é o vértice. E uma linha vertical passando do 2, né, é um eixo de simetria. Está aqui, ó. Então, são duas marcações diferentes da nossa linha no capítulo anterior. Tá? Então, a gente tem a gente sempre tem um ponto que é o vértice, que é o ponto mais baixo da nossa parábola, onde ela começa a subir ou onde ela termina de descer, né? Então ele é chamado de vértice, e também tem uma linha vertical que é o eixo de simetria. Por que eixo de simetria? Se vocês observarem, aqui ela tem uma distância e essa distância aqui é a mesma, por isso que é simétrico, né? Tudo bem, pessoal? Então, o que mais que ele fala, né? A gente diz que a parábola tem concavidade para cima, isso é controlado pelo coeficiente do termo dominante, ou seja, o valor de A, né? Então, baseado no valor de A, a gente vai saber se a nossa parábola é para cima ou se ela é ao contrário, tá? Então, o que ele traz para a gente aqui? Se o A for positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima, né? Concavidade é a parte aberta, né? E se o A for negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Então, baseado na nossa função, a gente tem ali a x2 mais bx mais c. Então, ali você tem o valor do A, né? Que no nosso caso, só voltando aqui, no nosso caso aqui, o A aqui seria 1, o B seria menos 4 e o C é 5. Então, como o A aqui é positivo, a nossa parábola tem a concavidade para cima. Se o A fosse menos 1, por exemplo, a concavidade dela seria o contrário, tá? Seria para baixo. Aí, o que ele traz mais de informação para a gente na parábola, né? Ele aponta para a gente, a primeira coisa, esse valor que que fica no eixo Y, né? O valor 5. Que característica que tem esse número, né? Que característica, por que ele está aqui? Então a gente começa a ver que o 5, que é o y, ele tem o valor do x igual a 0, né? Então esse ponto a gente sabe. Quando o x for igual a 0, tá aqui, ó. Se eu substituir aqui, x2, põe 0, 4 vezes x, 4 vezes 0, então só vai sobrar o 5. Então a gente tem aqui que essa função, esse ponto aqui, é quando o x for igual a 0, tá? Então sempre que a parábola estiver nessa posição e a gente vê que onde encontra a parábola passa pelo valor do y, a gente sabe que o x é igual a 0, tá? Então ele traz de novo aquela função básica para a gente, né? Quando a gente não tem os números, a gente usa a função básica, que é o ax2 mais bx mais c. E o coeficiente c, né, é igual à ordenada do ponto de intersecção do gráfico fx, fx é igual a x2 mais bx mais c, com o eixo y. Então, o ponto C, né, que é esse aqui, ó, ele vai ser sempre a parte que a parábola cruza o eixo y. Por que vai ser sempre? Porque o único número da nossa função que não tem variação do x é o c. Então, vai ser sempre... E quando que ele vai cruzar aqui? Quando for 0, quando o x for 0. Então,
sempre o C vai ser o valor que passa, que cruza, a parábola cruza no eixo Y. Então, agora, o que a gente fez? No exercício anterior, a gente tinha uma reta, né? E a gente queria encontrar a lei de formação da função. Agora, aqui a gente tem um gráfico, né? E a gente quer saber qual que é a função que forma essa parábola, né? Não vai ser nada diferente do que a gente fez na linear, tá? Então, o que a gente fez? A primeira coisa aqui que já dá para a gente saber, né? Aqui, ó, o menos 3, o que a gente acabou de definir agora? Que o C é o valor que a parábola cruza com o eixo Y. Então, a gente tem a nossa função aqui, função de f de x, é ax2 mais bx, a gente já coloca aqui o C, porque a gente já sabe que o C é menos 3, está aqui, tá? Então, a gente já está eliminando uma parte das nossas incógnitas da nossa função. A primeira, que era o C, baseado na demonstração que a gente viu anteriormente, a gente já sabe que o C é menos 3, porque a gente consegue identificar na nossa parábola, né? Então, o que mais que ele traz para a gente, né? Aí, a partir de agora, ele pega dois pontos da nossa parábola, né? 1 e 0, menos 2, menos 1 e menos 2. Então, agora você traz aqui a função básica, já calculada, já preenchida com menos 3. Agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá na função linear. Então, o que a gente faz aqui? Para o ponto 1, 0, que é esse daqui, a gente substitui nessa função, né? Então, o que a gente tem? A função, a função é igual ao y, então o y é 0, né? Então, a gente tem o a vezes 1 ao quadrado, substitui aqui o x por 1 ao quadrado, esse x aqui do b eu substituí por 1, né? E a gente chega aqui nessa formação. A vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 menos 3 é igual a 0. Tá? Aí o que a gente chegou? Que o a mais Professor, b... Oi, pode falar? deixa eu assimilar mais isso que você acabou de falar. Você pode repetir, por gentileza? Ó, o que a gente fez? Essa primeira parte, você entendeu? Essa primeira parte da gente chegar... Sim. Vamos, Você pegou a função raiz. peguei a função raiz e o menos 3 eu achei porque é o vértice. Eu vou voltar aqui para gente. Vou voltar aqui, pode ser a dúvida de mais colegas, né? Então, ó, eu tenho a função raiz. A função raiz é essa daqui, ó. fx é igual a x2 mais bx mais c, tá? Baseado na definição que o ponto que a parábola cruza, o y, é o c, né? Então, a gente já achou o c aqui, que é menos 3. Então, eu já substituí aqui, tá? Então, eu tenho o fx é igual a x2 mais bx menos 3. Então, ó, essa daqui a gente já tem. Agora, a gente só falta achar as variáveis a e as variáveis b, tá? Agora, ele vai pegar dois pontos da nossa parábola para preencher aqui, para a gente chegar no ponto de encontrar o A e o B. Tá? Então, voltei aqui. Ó. O fx é o ax2 mais bx menos 3. Então, primeiro, ele pegou os pontos 1 e 0, e menos 1 e menos 2. Então, primeiro, eu vou fazer com ponto 1 e 0. Então, tá aqui, ó. 1 e 0. 1 é o x e o 0 é o y, né? Então, partindo daqui, ó. 1 é o x, eu estou substituindo aqui. Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado, né? O b vezes x é b vezes 1, e continua menos 3, igual a 0. Por quê? Porque a função é igual ao y, certo?
Então está aqui a nossa função substituindo os pontos 1 e 0. Tá? Aí o que eu fiz aqui? O A vezes 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, eu não preciso repetir. B vezes 1 continua sendo B, eu não preciso repetir, né? E o menos 3. Então, a minha função ficou A mais B menos 3. Só um instantinho que tem colegas entrando. Vamos. Não tem. Tudo bem até aqui, Joaquim? Sim, assimilei melhor. Obrigado. Pessoal, vão interrompendo aí, tá? Então, agora o que eu fiz? O menos 3. Menos 3 foi para cá. Eu fiquei com A mais B igual a 3. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o outro ponto da parábola e substituir na minha função. Da mesma forma, o x agora é menos 1. O que é? Menos 1 ao quadrado. O x é menos 1, substituir aqui. Menos 3 é igual a menos 2, né? O menos 2 é o valor do y, tá? Aí o que eu tenho? Da mesma forma que menos 1 ao quadrado é 1, então fica o A. B vezes menos 1 fica menos B. Menos 3 igual a menos 2. Seguindo, eu fico com A menos B, é 3 menos 2, o 3 estava negativo aqui, passa para cá, fica igual a 1, né? Tudo bem? Aí eu cheguei naquela linha de duas equações e duas incógnitas, da mesma forma que a gente fez lá na equação linear. O que a gente vai fazer? Somar as duas equações. Somando as duas equações, adicionando, o que a gente fica? A gente vai ficar com A mais B, está aqui o A mais B, A menos B é igual ao 3 mais 1, está aqui, tá? Aí, eu tenho um B positivo e um B negativo, eu corto, então eu vou ficar com 2A, A mais A, 3 mais 1 igual a 4. Então, eu cheguei na situação que o A é igual a 2, certo? Agora, como o A é igual a 2, eu substituo na fórmula de cima, né? Nessa fórmula aqui, A mais B igual a 3, está aqui, né? Se o A é 2, substituo aqui, passo para cá, o meu B ficou 1. Então, eu já achei o C é menos 3, o A é 2 e o B é 1. Pronto, eu cheguei na minha função. A minha função, o que é? 2x2, o B é 1, mais x, menos 3. É bem parecido com a gente encontrar a função da parte linear. A gente usa essa parte de duas equações e duas incógnitas, a gente chega nos valores, né? Dúvida, pessoal? Tá todo mundo quietinho. Estou assistindo a novela? Professor, Oi. você pode explicar só essa última parte? Qual a última parte? Antes do resultado final. Eu também me perdi na parte da soma das duas equações. Ah, na soma das duas aqui. Então, ó, o que a gente faz aqui, ó? O que a gente faz na soma? Nós estamos até aqui tudo bem, né? Das duas equações, né? Sim. Aqui onde a gente chegou nas duas equações, tudo bem?
A gente substituiu os valores, né, os pontos da nossa parábola, 1, 0, menos 1 e menos 2, tá? E aí a gente chegou no A mais B igual a 3, A menos B igual a 1, né? Então tá aqui. A mais B igual a 3, A menos B igual a 1. Então, o que eu posso fazer quando eu tenho duas equações e duas incógnitas, né? Eu posso somá-las. Então, o que eu tenho aqui, ó? A mais B, o A mais B está aqui, né? A menos B, o A menos B está aqui. E aí eu somo 3 com 1, 3 mais 1. Eu não posso mudar a ordem. Então, se esses valores estão do lado esquerdo do meu igual, né? Eu tenho que mantê-los do lado esquerdo do meu igual. Se esses valores estão do meu lado direito do meu igual, tem que ficar do meu lado direito, né? Então, foi a única coisa que eu fiz foi isso aqui, ó. A mais B está aqui, mais A menos B. A menos B está aqui. E do lado de cá, 3 mais 1, né? Até aqui tudo bem? Até aí, tudo bem. Legal. Bom, aí o que a gente tem? Se a gente tirar parênteses, se a gente tirar o parênteses, o que a gente tem? A gente vai ficar com A mais B mais A menos B. A com A vai dar 2A. B positivo com B negativo dá 0, então ele desaparece. Então foi o que ficou aqui, ó. 2A e o 3 mais 1 igual 4. O 2A estava dividindo, ele estava multiplicando, ele veio para cá dividindo. Então, meu A ficou 4 dividido por 2 e o A ficou igual a 2. Até aqui tudo bem do valor do A? Tudo bem. Tudo bem. Aí o Eu que eu fiquei, fiz? eu me perdi, acho que na parte do cancelamento do B. Ah, do B, tá. Aí depois o que eu fiz aqui? Eu peguei, como eu tenho o valor do A, né? Eu substituí nessa primeira aqui. A mais B igual a 3. Então, o meu A não é 2, só. A mais B igual a 3. O A é 2, eu substituí aqui, então fica 2 mais B igual a 3. O 2 está para cá, passa subtraindo, o meu B ficou 1. Tudo bem? Sim, ficou claro, professor. Tá bom. Então, vamos para frente. Bom, aí agora, o que a gente tem de parábolas, né? A gente tem as parábolas chamadas 2 zeros, né? Lá na nossa função do x, né? Da equação linear, a gente tinha só um x0, né? Que era só um ponto onde o gráfico ou a linha cortava o valor do x. Na parábola, a gente tem, ela pode cortar duas vezes, pode só encostar no valor do x ou não encostar nunca, tá? Então, é o que a gente chama 2 zeros, né? 2 zeros é aqui, a gente tem um x aqui, que é um x0 aqui, e um outro x0 aqui. Então, essa parábola, ela toca duas vezes no eixo do x, ela corta o eixo do x. Então, quando o A é menor que zero, aquilo que a gente falou anteriormente, ela é para baixo. Quando o A é maior que zero, ela é no formato e ela corta duas vezes o valor do x, né? Aí a gente tem um outro tipo de parábola que é chamada de 1 zero. Então, o que ela tem aqui? Ela só encosta no valor do x. Ela só tem, no eixo x, ela só tem um valor do x onde o y vai ser zero, né? Da mesma forma, você tem o A maior que zero, ela é desse formato, e o A menor que zero é nesse formato. E a gente tem também a função onde não encosta nunca no x. A gente tem ela como sendo chamada de
nenhum zero. Então, o que é isso? Ela não encosta de nenhum dos lados. Se o A é maior que zero, ela é nesse formato. Se o A for menor que zero, é nesse formato. Tá? Então, tem os pontos para a gente, um pouco de diferente da nossa função lá da linear, né? Então, aí como que a gente faz, né, para obter os zeros de uma função quadrática, né? Quando existe, a gente chama ela de fórmula discriminante, ou popularmente conhecido pela fórmula de Bhaskara. Lembram disso? Ou não? O que é a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, então a gente tem aqui uma função quadrática, naquela função base, né? Que é o ax2 mais bx mais c. Os valores de x para a função, a gente tem que calcular quando a função é o quê? É zerada, é o zero, né? Não é isso? A gente não tem que saber quantos são os zeros? Como a gente fez lá na função do x, que a gente jogou o valor do zero, e aqui a gente vai chegar aqui, né, como que a gente vai calcular quais os valores de x que deixam a função zero. Tá? Então, a fórmula é essa daqui, né? X menos b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2 vezes a. Não precisa decorar, na prova eu vou colocar a fórmula, pode ficar tranquilo. Vocês só precisam saber aplicar. Então, o que a gente tem? Um valor que toca o eixo do x, né? O que é zero, que deixa, é o x1. Então, o que ele é? Porque aqui vocês estão vendo que ele tem o sinal mais e menos, né? Então, o que é? Um primeiro é menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, 2. E a outra é menos b, menos, né, tá usando o menos da raiz quadrada de b2 menos 4ac, né, sobre 2a. Então, essas duas fórmulas, a gente acha os valores de x onde toca, que a parábola toca o eixo x. Bom, e que a função vai dar zero. Lembraram disso? Uma outra complemento que ele dá para a gente aqui é o delta, né? É o quê? É o B2 menos 4AC. Então, ele também substitui essa parte da raiz, ele substitui pelo delta, tá? Bom, agora a gente vai ver como que a gente vai calcular os valores do x, né, que geram que fazem esse toque que a nossa parábola passa no x, tá? Então a gente tem 3 funções, tá? Vamos calcular para elas, né? Como que a gente faz? Primeiro, então, a gente está pegando a função a, né? Então, para essa função aqui, o a é igual a 1, né? O b é menos 6 e o c é igual a 5. Logo, a gente tem o delta é o b ao quadrado menos 4ac. A gente já tem o valor do b, que é menos 6, menos 4, o a é 1 e o c é 5. Então, o que a gente achou aqui? Que o nosso delta é 16, né? Então,
que a gente tem? Que o x, ele é menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Então, vamos substituir aqui o menos 6, mais ou menos, raiz de 16. O a é 1, então fica 2 vezes 1. Então, o 6, menos 6, menos 6 vai dar mais 6, tá aqui, né? Mais ou menos 4 sobre 2. Então, aqui a gente vai ter dois valores, né? O x1, né? A gente tem aqui o x1 é o 6 mais 4 sobre 2, que é igual a 5. 6 mais 4, 10 sobre 2 igual a 5. E o x2 é 6 menos 4 sobre 2, que é igual a 1. Então, a gente tem os dois valores que a parábola cruza o eixo x. Tá? Então, a gente tem aqui os dois valores, que é 5 e 1. Né? Lembraram disso, pessoal? Será que ninguém lembrou? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Então tá bom. Vamos lá. Então vamos agora fazer o segundo. Então, o primeiro aqui a gente já sabe que tem dois valores, né? Então, o que ele é? Ele é dois zeros, porque ele tem dois valores que cruzam o eixo x, tá? Vamos fazer agora para o segundo, para o b, né? Que é 2x2 mais 12x mais 18. Então, o que a gente tem? A é igual a 2, o B é 12 e o C 18. Então, substituindo, a gente primeiro vai achar o delta, né? O que ele é? B2 menos 4AC. O B não é 12? Está aqui 12. 12 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 18. Então, vai dar o nosso delta, fazendo a conta, vai dar 144 menos 144. Então, o nosso delta está dando 0, né? E aí, o que a gente faz? Quando o nosso x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, o b, que ele é? Menos 12, né? Menos b é igual a menos 12, mais ou menos raiz de delta, raiz de 0. 2 vezes 2. Raiz de 0 é 0. Então, esse mais e menos não vai implicar. Isso aqui mostra o quê? Que a gente vai ter apenas um valor, que é o menos 3, que vai tocar o eixo x, né? Então, portanto, o que ele fala aqui? Que o nosso g, a função g, possui um único zero, e esse é o x, que é menos 3. Por quê? Quando o delta der zero, a gente só vai ter... não vai, o mais e o menos aqui não vai funcionar, vai ser sempre o mesmo, né? Tanto faz. Mais zero com menos zero não muda nada, né? Tá? E agora para a função h. O que a gente faz? A função h, x2 menos 2x mais 3, o a é 1, o b é menos 2 e o c é 3. E aí, substituindo no delta, que a gente vai ter o b2 menos 4ac, a gente vai ter o b, que é menos 2, vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3, que é o 4 menos 12, a gente vai ter o delta como sendo menos 8. Né? Então, vamos substituir na fórmula que menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, a gente chegou num valor aqui, raiz de menos 8. Né? Então, o que ele fala para a gente? Que a raiz de menos 8, ela não pertence ao número dos reais. Então,
não é possível fazer esse cálculo dentro do número de reais. Então, essa solução aqui não existe. Então, por isso é que não existe uma solução que o x vai tocar, que a parábola vai tocar o eixo x. Então, sempre que o delta der negativo, né, e vai ter a raiz negativa, não vai dar para calcular. Então, isso aí significa que não possui zeros reais. Então, sempre que o delta der negativo, a gente já sabe isso, tá? Então, a gente... Oi? Nesse caso, graficamente, aquela parábola seria aquela opção que a parábola está acima do eixo Essa X, daqui, correto? ó. É isso aqui, ó. Ah, ok. Essa mesmo, tá? Tá. Essa daqui. Então, a gente demonstrou as três situações. A primeira tem dois, tá? Tem dois aqui, tem 2 pontos. A segunda, ele coincide, na verdade, a segunda deu -3. O que ele fez aqui? É o -3, o x -3 é do lado de cá, né? Então, a parábola vai fazer isso aqui, né? Tá? Ou assim, né? E nesse caso aqui, como não toca, aí o que ele tem? Ele vai ser dessa forma ou dessa forma, depende do valor do A, né? Tudo bem? É isso aqui que a gente tem. Então, a gente tem as três situações, né? Bom, agora, vamos brincar um pouco, né? Então, vamos dar um tempo para vocês acharem o valor do x, né? O x1 e x2 dessas duas funções, tá? Uma delas vocês vão depois tirar uma foto e mandar para mim, depois no final eu vou passar o link para vocês, tá? Anotaram as duas? Que Um momento. Anota as duas que eu vou trazer eu vou voltar os slides para trazer a fórmula, tá? Essas funções é para fazer que nem o senhor passou dos exemplos anteriores, né? É isso, é. Nós vamos achar os valores do x. Eu vou voltar aqui, quer ver? Uhum. Estou voltando, tá? Peraí. Ó. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá? A nossa função é essa, né? Ó. Ah, tá. Tá? Eu vou copiar essa parte aqui, quer ver? Para vocês ficarem com as funções, né? Esse aqui é o Por quê? Você pegou lá esse aqui lá? Ela pegou. O nosso estava aqui. Pessoal, fecha o microfone, por favor. Eu copiei a letra B. Então tá aqui, eu trouxe a solução do primeiro, né? Eu trouxe a solução do primeiro, então vocês vão fazer igual. Quem que é o A? Essa aqui é a solução que a gente fez lá atrás, né? Vocês vão pegar o A. Quem que é o A? É 1. O B aqui é -8. E o C é 12. Então vocês vão fazer igualzinho aqui para achar, para ver se tem os dois valores de x, ou se não tem nenhum, ou se tem um só, tá? E vão saber quais são os valores. Vocês vão achar os dois valores que a parábola toca o eixo x.
Professor, esse exercício aí bem acima é o exercício de agora mesmo, né? Não é o resolvido. Esse aqui é o do anterior. Esse aqui não é o resolvido, não. Esse aqui é só para vocês usarem como base, tá? Eu copiei aqui para vocês usarem como base. Ah, sim, mas esse balão aí em cima é o exercício de agora, essa letra A e letra B, é É, isso. É só para conferir os dados. Obrigado. esse aqui é só para vocês terem como referência, tá? Pronto? Uma delas eu concluí, professora. Eu estou fazendo Ainda a não, outra. professor. Ainda não? Só um momento, eu também estou fazendo a Tá. segunda. Não, a primeira só. Eu comecei pela segunda, mas tudo bem. Tá. Aí tá bom. Então vamos esperar mais um pouquinho, depois te corrige as duas. Tá bom. Então quem acabou a primeira já começa a fazer a segunda. Professor, Oi. é só para descobrir os zeros ou a gente precisa também montar o gráficozinho? Não. Por enquanto é só os zeros, Ah, ok. Obrigada. tá?
Já terminei. Legal. Podemos, pessoal? Sim. Sim. Então vamos lá. Então a primeira, né? A primeira, o A é 1, o B é menos 8, o C é 12. Então o nosso delta vai ser B2 menos 4AC, menos 8 ao quadrado, 4 vezes 1 vezes 12. Aí o delta vai dar 8 ao quadrado dá 64, menos 48, deu 16. Tá? Então a gente vai ter a nossa equação é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, vai ficar menos 8, mais raiz de 16, sobre 2 vezes 1. Então a primeira raiz vai ser 6. O primeiro zero do x que vai estar na nossa parábola é 6. E o segundo vai ser 2. Encontraram esses valores? Sim. Também encontrei. Tá bom. Alguém ficou com dúvida, pessoal? Não, né? A segunda, a gente tem o A igual a 1, o B igual a 6, o C igual a menos 7, que sumiu aqui, né? Mas o C é menos 7. Fazendo o delta, a gente chegou no 64, tá? B mais ou menos raiz do delta, sobre 2A. O A é 1, né? Então ficou menos 6 mais raiz de 64 sobre 2. Raiz de 64 é 8, né? 8 vezes 8, 64. Menos 6 mais 8 dá 2. 2 sobre 2 dá 1. Menos 6 menos 8 dá menos 14. Sobre 2 dá menos 7. Bateu? Sim, professor. Sim. Beleza. Então, pessoal, essa Professor. é a... Oi. Só uma dúvida. O A, que é 1 aqui, você tira do X, né? Quando é X, né? Aí é 1 É aqui, o valor. Se não tem nada aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que é 1 vezes x2, né? Ah, tá. Tá? Então, A é igual a 1. É isso aí. Mais, pessoal? Por enquanto, ok. Legal. Então, o que vocês vão fazer? Tirar uma foto do que vocês desenharam, do que vocês calcularam, né? Postar nesse link para ganhar pontuação como atividade do professor, tá bom? Quem não tem e-mail do Gmail pode usar esse daqui, tá? Mas lembrem-se, vocês vão colocar o e-mail do Gmail só aqui na hora de trocar para usar um e-mail de vocês diferente do meu, que ele vai pedir a senha. No e-mail aqui, vocês colocam um e-mail normal de vocês para vocês receberem a resposta que vocês entregaram. Então, por esse e-mail aqui, ó, esse aqui é o e-mail normal de vocês. Pode ser Hotmail, pode ser qualquer um. Só aqui que tem que alterar para um e-mail do Gmail. Se vocês já tiverem um Gmail, tudo bem. Coloca aqui, tá? Então, essa é a recomendação, tá? Então, às vezes vocês não recebem a confirmação e vocês mandam 2 vezes, tá? Não precisa mandar. Se você colocar o seu e-mail direitinho, você recebe a confirmação, tá? Ok. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é isso. Mandem a cópia uma foto da atividade. Da semana passada eu já lancei para quem entregou, né?
Para quem não entregou, pode assistir a aula e entregar também. Não vamos ficar sem pontuação, tá? E de minha parte, se tiver tranquilo, a gente pode encerrar, tá? Professor, Oi. Felipe Barros, curso de administração, ele não participou da aula porque ele está com problema na internet. Desculpa, eu não entendi. Então, Alguém da administração está com problema de internet? É isso? Agora dá para ouvir? Oi, dá para ouvir. O aluno Felipe Barros, do segundo semestre de administração, deu aula hoje porque ele está com problema de conexão, ele está sem não, internet. tranquilo. Fala para ele assistir o vídeo, eu já vou postar a gravação, fala para ele assistir, e aí qualquer coisa, fala para ele fazer atividade assistindo o vídeo, né? E aí tudo bem, não tem problema não. E é dúvida, só mandar que a gente tira as dúvidas, tá bom?